Olá, bem-vindos. O meu nome é Pedro Brás, Eu sou a Ângela Rodrigues. Bem-vindos ao podcast. o Mapa da Mente. Neste podcast vamos fazer roleplays e discussão de casos clínicos. Olá, o meu nome é Pedro Brás. Diga-me o seu nome, por favor. Olá, meu nome é Maria Oliveira, Quantos anos tem? 33. Tratou por Maria. Então, Maria, em que é que podemos ajudar? Olha, eu venho aqui procurar ajuda porque eu ando muito preocupada com uma ideia que não me sai da cabeça. Uma coisa que eu não quero pensar, mas que acabo por pensar com muita frequência e está-me a preocupar realmente, porque eu não queria pensar nisto e estou sempre a pensar nisto. E o quê? Tenho sempre receio ando com receio de poder fazer mal a alguém. De poder fazer mal, não sei, de repente de poder fazer mal a alguém. Eu não quero fazer mal a ninguém. Sim. Não quero. Acho que nunca seria capaz, mas o que é certo é que eu, quando estou com pessoas, essas ideias não me saem na cabeça. As pessoas, toda a gente, algumas pessoas específicas. Depende, pode ser qualquer pessoa, não é ninguém Fazer mal, específico. e o que é que pensa em particular? Ou seja, quando vê alguém, posso bater-lhe, posso ofendê-la, ou o que é? Sei lá, posso, sei lá, por ter vontade de a matar, de lhe fazer mal. Posso de repente ter aqui um surto qualquer e posso fazer mal. É uma Tem medo de ter pessoa. vontade ou medo de poder fazer algo que a possa matar? Eu acho que as duas, não é? Tenho medo de fazer alguma coisa que possa fazer mal e matar e que possa ser movido pela vontade, que eu possa de repente ter, não sei, eu nunca tive, mas tenho esse receio de ter, de ser má, de me tornar má, de querer fazer mal. Turma, temos aqui medos de ter um pensamento. Já sei à partida que teve um ataque de pânico quando, numa circunstância qualquer, estava a ter um pensamento negativo, não é? Mas para fazermos uma boa avaliação e para descobrirmos exatamente qual é este padrão e processo, o que temos que fazer é perceber exatamente qual é a imagem mental, quais são os pensamentos que de facto a perturbam. Tá? Temos que explorar melhor esta queixa. Quanto melhor percebermos esta queixa, as circunstâncias, as imagens mentais que perturbam agora, mais fácil vamos descobrir exatamente o evento que provocou isso. Não é? Inicialmente as queixas, este tipo de queixas podem ser muito difusas, tenho medo de fazer mal a qualquer pessoa, fazer qualquer tipo de mal, mas depois não é assim, na maior parte das vezes, não é assim tão genérico. Há ali algumas especificidades que temos que perceber bem. E vamos fazer muitas perguntas, vamos criar cenários para que a paciente diga se sim, se não, para que nós consigamos perceber exatamente as queixas que estão aqui de facto a perturbar a paciente. Maria, mas é casada, tem filhos? Não, tenho um namorado. Tenho companheiro. Há alguma pessoa em particular que tenha esse receio mais visível? Não? É todas as pessoas com quem está? Até com o meu companheiro tem esse receio, como namorado, não é? Mas é mais um receio de se descontrolar? É de repente ter assim, o que é que acontece às pessoas que às vezes cometem essas coisas, não é? De repente, vimos histórias, não é? De que, olha, aquela pessoa matou e até foi sempre uma boa pessoa, não é? E de repente teve ali um momento menos de uma loucura qualquer, não é? De um surto qualquer. Mas basicamente então é isso, quando vê alguém, quando está com alguém, sente que agora estou bem, mas eu tenho medo de não estar bem daqui a uns segundos, uns minutos e poder fazer mal à pessoa. É isso. Mas pensa mesmo o que é que poderia fazer, às vezes não. Podia empurrar esta pessoa aqui pelas escadas abaixo. Agora às vezes penso nessas coisas, tipo em cenários. Isso é que e entrei em pânico só de pensar que poderia...
poderia fazer ou até entra em pânico só de pensar até? Só de pensar. Só de pensar? Porque, depois Porque já está a pensar naquilo, portanto é quase ideias como assustadoras. se, por vezes, pode não se segurar e fazer e mesmo isto. Isso, porque tenho ideias assustadoras, não é? Olha, tenho aqui um garfo e se eu espetasse o garfo naquela pessoa? E, não é? Se empurrasse das escadas também, não é? E se de repente passasse pelo carro na passadeira e atropelasse aquelas pessoas? São cenários que são assustadores, não é? E eu tenho medo de que, sei lá, me aconteça alguma vez, assim, alguma coisa, e eu não quero fazer mal a ninguém, não é? Quando pensa nisso, o seu principal medo ou receio é de ficar louca e cometer essas loucuras? É isso. Mais do que as cometer mesmo. Está claro, é a mesma coisa, quase, mas é mais o descontrole. É o descontrole porque eu sei que eu não quero fazer mal a ninguém. Claro. Não é? Portanto, se eu não tiver esse descontrole, eu não quero fazer mal a ninguém. Tenho medo é que possa acontecer alguma coisa, que eu tenha ali, sei lá, um surto estado de loucura, psicótico qualquer, uma coisa assim que me faça, de repente, ter esse descontrole Isso. e fazer mal a alguém. Mas nunca aconteceu nada? Nunca aconteceu, mas tenho, não sei porquê, ando sempre com isto na minha cabeça. Turma, então já percebemos aqui os detalhes desta queixa, que é o medo de enlouquecer, o medo de ter um surto psicótico. Há pouco falou-nos que isso acontece com os outros. Às vezes há pessoas que se veem na televisão, fazem isto, fazem aquilo. Portanto, esta é a crença, o medo de enlouquecer, porque outros enlouqueceram já, outros fizeram outras coisas de loucuras. Portanto, agora basta-nos saber em que circunstância é que iniciou este processo, o que é que ela estava a fazer, o que é que ela viu. Provavelmente nós percebemos que o padrão é estar a pensar ou a assistir a situações onde alguém cometeu uma loucura e ela terá pensado, e se fosse comigo? Tá? E esta ideia de e se fosse comigo, ao entrar em pânico esta ideia, provocou estes pensamentos obsessivos sobre isto. E, no meio da próxima conversa, vamos perceber também se este ataque de pânico está encravado na dúvida, ainda não é claro. Não é? Se este processo encravou-se na dúvida do e se fosse comigo. Vamos ver se o e se o processo de distúrbio do ciclo do pânico, da ansiedade, no encravado na dúvida, se está aqui. Pode não estar, pode estar, mas temos que perceber se é este distúrbio de encravado na dúvida também, ou é só a mera consciência que está a ter um pensamento, ou que pode ter um pensamento sem a dúvida estar aqui encravado. Maria, desde quando é que vem com este processo? Mais ou menos há um ano. Há um ano? Sim. O que é que aconteceu há um ano? Que evento é que você teve, o que é que viu, o que é que a marcou bastante e que ficou mesmo em pânico, mesmo com este pensamento, da primeira vez? Olha, eu sei que eu consigo identificar quando é que isto começou a ficar, quando é que isto começou a aparecer na minha cabeça. Porque eu sei que foi depois de eu ter visto um filme com o meu namorado. Nós estávamos a ver um filme de terror, em que estávamos a ver um filme em que no filme também estavam a ver um filme de terror e que a namorada de repente teve ali, aí está, qualquer, não é um filme, não é verdade, não é? Mas teve ali um momento qualquer e matou o namorado. E aquilo deixou-me ali muito... Era a mesma circunstância que eu estava a fazer, era parecido com eu estava com o meu namorado também, a comer pipocas, e estávamos a ver um filme de terror, então aquilo mexeu um bocadinho comigo. E pensou o quê? E se agora fizesse isso? Se me acontecesse o mesmo? Possível, me acontecesse isto a mim, não é? Isto deixou-me ali muito... Na dúvida até... Sim, será que é possível isto? Será que se pode enlouquecer assim? Será que se pode enlouquecer assim? Até que depois do filme, eu e o meu namorado estivemos a falar sobre isto e estivemos a falar sobre situações e ele estava a dizer, mas olha que até acontece, não é? Houve situações, olha, já viste a história X, a história Y, e começámos a falar de histórias que realmente... Depois do filme já, não é? Sim, depois do filme. Histórias que realmente ao longo da nossa vida nós fomos ouvindo, não é? Ouvimos de histórias... loucuras, de momentos de loucura das pessoas. Coisas que não têm explicação lógica, não é? Que nós ouvimos, olha, aquela pessoa era excelente pessoa e depois de repente, olha,
matou, um pai que matou a família toda, situações que nós ouvimos, não é? E de repente o que é que aconteceu consigo? Sentiu que podia também fazer isso e assustou-se muito com isso? Como é que foi? Esses pensamentos começaram a ficar na minha cabeça, Ok. essas preocupações começaram a ficar na minha cabeça. Mas dentro de uma certa normalidade ainda, preocupada com isso e tal? Sim, a refletir sobre isto, A refletir, não é? a pensar, A será que procurar era verdade, explicações, será que não é? era? Será? Até pesquisamos, até fomos ver, ele foi mostrar algumas notícias que, pronto, e aquilo ficou na minha cabeça. Realmente foi algo que me começou a ficar... Mas houve um momento em que entrou em pânico com isso. Foi logo a seguir? Em pânico. Em pânico, em que se verdadeiramente assustou. Porque até aqui, enquanto estava a falar com o seu namorado, pronto, era uma questão, enfim, de pesquisa, de estar a falar um pouquinho por isso. Não estava demasiado assustada, nem tinha esta perturbação obsessiva ainda sobre isto, não é? Deve ter havido aí um momento, em algum momento, deve ter havido um evento em que sentiu um pânico mesmo de estar a pensar naquilo, em que de repente pensou estar a ficar louca. Ou já sei que sim, já compreendo o que está a dizer. Houve logo a seguir, no dia a seguir, que eu fui almoçar à casa da minha mãe com o meu namorado e tive aí foi aquela primeira vez forte mesmo que eu pensei nisso, sim. Sim. E pensou o quê? E se eu agora tivesse um daqueles surtos que vi no filme ontem? E matasse a minha família toda? Sim. E como é que se sentiu? Muito mal. Mal? Muito mal. Mal como? Os sintomas foi o quê? Dizer assim, eu não me estou a aguentar, eu estou quase a fazer isto, quase como se estivesse mesmo a entrar nesse surto, não? Não, eu fiquei em pânico completamente. Fiquei com um medo terrível disso acontecer. E o pânico era como? Tipo gelado? Sim, mesmo petrificada quase, não é? Ali mesmo... E pensou assim, eu estou quase a fazer isso, eu já estou num estado... Pensei, será que eu estou a enlouquecer? Será que eu vou, depois disto, será que é isto? Será que é isto que me está a acontecer? É este estado que me está a acontecer que pode provocar isso? Sim, medo ali louco de perder a cabeça, de enlouquecer e de fazer alguma coisa. Será que é isto, não é? Foi horroroso. Foi muito mau. E agora tenho muito medo de estar com pessoas e sentir aquilo. Sim. Sempre que vou para eventos, para situações, eu penso sempre nisto. E depois vêm os cenários, vêm as ideias. E se eu fizer isto? E se eu fizer aquilo? E se fosse com isto? E se fosse... é horroroso. Isso. Não tenho descanso mesmo com isto. E, na verdade, eu prefiro morrer a fazer mal a alguém. Compreendo. Portanto, e isto é um ano, não é? Portanto, dá um ano para cá tem sido sempre este processo, não é? Teve outros ataques de pânico, assim? Tive. Outros? Fui tendo essas situações, sim, fui tendo ao longo do tempo. Sim, quando está numa situação e começa a pensar isso e depois não quer pensar, depois está sempre a pensar, depois não quer pensar, e depois está sempre ali... Sim, e há momentos em que fico mais desconfortável, não é? A pensar estou quase sempre. Agora, que ultimamente tem sido muito desgastante Só que mesmo. muitas vezes o conjunto destes pensamentos levam-na até este pânico todo, não é? Isso. Há momentos em que sim, em que vai. Agora, os pensamentos andam sempre aqui e eu não consigo concentrar no meu dia-a-dia, nas minhas tarefas, porque de repente vem um pensamento destes. E isto não me sai da cabeça, está sempre aqui, isto sempre aqui. Portanto, a dúvida, não é? Ou seja, o não querer fazer é mau, claro, o não querer ter esses pensamentos, mas a dúvida que há pouco entra mais, nem a ter os pensamentos, é também, mas não só, mas também o pensamento de, e se acontece isto? Isso também. Faz as duas coisas, não é? As o não duas, querer sim. pensar nisto, o não querer pensar, fazer mal às pessoas, contra os seus valores e tudo. Ter estas ideias, eu não quero ter estas imagens na minha cabeça constantes. Mas também, por outro lado, tem o e se entro num estado destes, até porque agora também não estou controlada, não se está a controlar bem. Sim, não é? porque eu não sei se eu soubesse que isto não acontecia, as imagens eram más, mas eram imagens, não é? Pronto, eram más na mesma, eu não as queria ter, não é? Porque elas estão aqui sempre e não me dão descanso. Mas a ideia pior é, e se eu sou capaz de fazer isto? Não é? Que eu não sei se não sou, eu acho que não sou, mas e se eu sou, não é? Isto é muito, muito desgastante. É verdade. E fora esta circunstância, a sua vida profissional, o que é que faz profissionalmente? Eu sou diretora de marketing.
Isso também tem que mudar muito na vida profissional, não é? No seu dia-a-dia. Constantemente a pensar nisto. Não é? E então, claro... Mas no seu trabalho as coisas estão a correr bem, apesar destas correm bem, circunstâncias. sim, corre tudo bem, corre tudo... Se não fosse isto, a sua vida estaria tranquila, estaria ótima, bem. só que a questão é que isto ocupa-me a mente Claro. e está-me a desgastar. Eu estou cansada mesmo de estar sempre com estas coisas na cabeça. Isso. Pronto. Maria, deixe-me devolver-lhe aqui a avaliação desta dificuldade que tem. O que tem nós chamamos de uma perturbação obsessiva, não é? A perturbação obsessiva acontece quando os nossos pensamentos constantes e focados em alguma coisa nos perturbam imenso. Os nossos pensamentos estão sempre focados na dor, no medo, na parte negativa, também nas partes positivas da vida, mas os nossos pensamentos focam-se sempre primeiro naquilo que temos medo. Se em algum momento da nossa vida nós temos medo intenso de pensar, estamos constantemente a pensar nos pensamentos que temos medo e provoca aqui um ciclo que depois torna os pensamentos contínuos e obsessivos. Por isso é que chamamos de uma perturbação obsessiva. Esta perturbação obsessiva que tem, ou seja, de estar sempre a pensar em algo que a perturba, que não quer pensar, nasce de eventos traumáticos que nós chamamos de ataques de pânico. Quando você esteve a ver aquele filme, ficou sensibilizada para este tema, mas no nosso dia-a-dia nós ficamos sensibilizados para maus temas, para temas que nos perturbam e está tudo bem. Nós podemos pensar nas circunstâncias negativas, podemos analisá-las, mas nem por isso estamos traumatizados com estas circunstâncias. O que aconteceu consigo no dia a seguir a este filme, quando estava na casa com a sua mãe, foi que você teve um estado de pânico ao focar-se nestes pensamentos e nesta dúvida. E este estado de pânico, que é um evento traumático, em que pensamos que vamos ficar mesmo loucas e ficamos, no seu caso, descontrolados, não é? Associados a estes pensamentos na dúvida de se pode fazer mal a alguém, cria-se aqui um ciclo. Não é? Tem medo em pensar isso porque entra neste estado de ansiedade extrema. A ansiedade extrema fala pensar nisto. Então, há aqui um ciclo que a tem perturbado. Portanto, nesta perturbação obsessiva está associada a estes ataques de pânico, onde quase que podemos dizer que se encravou na dúvida e não consegue gerir. Esta ansiedade é tanta sempre que gera em si também esta dúvida. E se acontece comigo? Não é? Podemos dizer então que tem duas circunstâncias que a perturbam, que é, por um lado, ter estes pensamentos, não quero os ter, por outro lado, a dúvida de se me pode acontecer a mim, também está a perturbar. Claro que estas dúvidas até são normais, toda a gente pode ter este nível de dúvidas, mas quando nós temos um ataque de pânico, ampliamos esta dúvida a um estado tão grande, tão elevado, que não conseguimos gerir as nossas emoções. Pronto. E a psicoterapia vai conseguir ajudá-la a gerir e a quebrar este ciclo de medo, diminuindo os níveis de medo, deixa de estar tão preocupada, quando não estiver tão preocupada, deixa de sentir tanta ansiedade e não sentindo tanta ansiedade, não se preocupa tanto. Ou seja, vamos quebrar este ciclo de medo que tem consigo. Maria, muito obrigado por ter pedido ajuda e Ângela, muito obrigado por este excelente roleplay. Obrigada, Pedro.